Irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre oração. Oração é algo que todo crente precisa saber sobre, né? A gente começa, quem teve o privilégio de começar na classinha da escola dominical, lá quando criança, a gente aprende que orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Tá? E há um cântico antigo que diz que a melhor oração é o amar, né? A melhor oração é amar. E muitas coisas são faladas a respeito de oração. Vamos falar um pouquinho, porque é um assunto bastante abrangente. Eu quero falar sobre condições para se ter êxito na oração. Porque além de oração ser a forma da gente ter comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, também é a forma de nós obtermos as coisas de Deus. Jesus nos ensina a orar, a Bíblia diz que é através da oração e da súplica que nós fazemos conhecidos diante de Deus as nossas necessidades. Então, a oração também, além da nossa comunhão com Deus, é a forma de obtermos. Então, como é que nós podemos ter êxito na oração? Eu queria colocar aqui alguns pontos. Queria colocar aqui, na verdade, 5 pontos para se ter êxito na oração. E vou pegar tanto exemplos da Antiga Aliança como da Nova Aliança para que a gente possa ter uma dimensão um pouco maior. Começando, vamos ler em segundo livro de Crônicas 7:14. É um texto bastante conhecido. Porém, tem alguns termos que podem nos confundir, e a gente precisa falar sobre. Segundo livro de Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Esse é um texto bastante conhecido, Deus falando na consagração do templo que Salomão construiu, ele falando quais seriam as condições para que as orações fossem ouvidas ali. E o povo que se chama pelo nome do Senhor, naquela ocasião, era o povo de Israel, certo? O povo de Israel, o povo que se chamava pelo nome do Senhor. Esse povo hoje é um pouco mais abrangente, porque é a igreja. E a igreja não se resume ao povo de Israel, mas toda a terra. Depois, quando a gente vê lá em Mateus, no capítulo 28, nós vemos Jesus falando, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Durante todo o livro de Mateus, a gente vê Jesus falando, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No final, quando ele dá a comissão, a grande comissão para todos os discípulos, eles idem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não está mais retido somente a Israel, mas vai por todo mundo. E aí, esse povo que se chama pelo nome do Senhor, ele é ampliado, e a gente vê ele lá em Apocalipse, que diz que Deus comprou para si de toda a tribo, língua e nação, homens, somos nós. Porque algumas pessoas podem ficar assim, poxa, eu não sou judeu, eu não tenho, provavelmente na minha família deve ter algum judeu lá, não sei lá onde, que geração lá, mas eu não sou judeu, como é que fica isso? Bom, o evangelho, ele é estendido, Paulo teve essa revelação, que ele foi estendido aos gentios. Na antiga aliança, eles não faziam parte, mas na nova aliança eles fazem. E aí tem uma outra coisa, é que todas as promessas de Deus, quantas há em Deus, a Bíblia fala em Cristo, para nós é o sim e o amém. Ou seja, as promessas lá do Antigo Testamento, embora lá nós não estivéssemos inseridos, elas ainda são para nós hoje, porque em Cristo
nós tomamos posse de toda a promessa, seja ela da antiga aliança ou seja ela da nova aliança. Amém? Isso é maravilhoso. É bom para a gente saber, porque tem gente que pode dizer assim, mas isso Deus está falando. Não, mas Deus está falando para esse povo que se chama pelo nome dele, e nós fazemos parte disso hoje. Certo? E ele coloca, se esse povo se humilhar. Irmãos, há um mau entendimento dessa questão de humilhar. Porque na nossa língua, humilhar é um termo até pejorativo, né? Humilhou fulano. Como a gente fala, botou abaixo dos cachorros lá, humilhou fulano. Né? Humilhar é uma palavra forte, né? Eu não estou aqui para ser humilhado. As pessoas falam. E a Bíblia fala, humilhar. E será que Deus quer que a gente seja humilhado mesmo? Será que é isso, que a gente fique... Não é esse o sentido. Esse humilhar, lá depois do Antigo Testamento, a gente vai entender isso. Se colocar submisso, humilde, debaixo da potente mão de Deus. Não é que você, na sua integridade, vai ser humilhado, não é isso que Deus quer. É que você se coloque humilde. E para receber a graça de Deus, tem que ser humilde. Porque se for altivo, não recebe. O homem se vangloria do fazer. Eu fiz, eu consegui, eu alcancei. Mas na graça, não. Na graça Jesus fez. E eu recebi de graça. Eu não fiz nada, eu não merecia, mas Deus me deu. Então tem que ter humildade para receber. Então, quando a Bíblia fala, olha, o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, irmãos, a gente não tem noção. Quando a gente começa a estudar a trajetória do povo de Israel, o povo saiu do Egito. O povo andou lá os 40 anos no deserto. E aí, finalmente, o povo entra na terra. Aí se divide a terra. E a gente começa a ver a ação do povo ali. Irmãos, a paciência de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus foi muito grande. Até o povo ir para o primeiro cativeiro, irmãos, depois que saiu do Egito, levou muito tempo. E o povo aprontou muitas, mas muitas mesmo, e Deus suportando, até que chegou um ponto que Deus não suportou mais, e eles foram para o cativeiro. Mas isso passaram-se muitos reis. Porque a pessoa fala assim, poxa, mas que Deus é esse que manda o povo para o cativeiro? Vocês não têm noção do que o povo aprontou para chegar nesse ponto. E essa falta de humildade de receber de Deus, isso sempre esteve presente no povo de Israel, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuavam com a mentalidade lá do Egito. Então, aquela resistência que eles tinham para se submeter aos egípcios, eles também tinham a mesma resistência para se submeter a Deus. Só que Deus não era como os egípcios. E eles não conseguiam diferenciar isso. Tem gente assim também, que no mundo lutou muito, porque o mundo oprime e humilha. Aí, quando vem para a obra de Deus, vem para a casa de Deus, ele acha que tem que agir da mesma forma que agia lá. Não, Deus é diferente. Ele não quer essa humilhação para que você saia depreciado, para que você saia jogado na sua integridade. Não, ele quer que você se humilhe, no sentido de ser humilde, para que receba dele. Agora não é mais de você mesmo, agora é dele que você recebe. Tudo vem de Deus. Cantou aqui que o meu socorro vem de Deus. Meu socorro vem de Deus, a minha ajuda vem de Deus. O dinheiro que eu recebo, meu salário, vem de Deus. A força que eu tenho para trabalhar de manhã vem de Deus. Tudo que eu faço vem de Deus. Eu tenho que reconhecer isso. Irmãos, muitos têm dificuldade com o dízimo porque não reconhecem isso. Porque não reconhece que é Deus que está dando a capacidade. É Deus que te dá a capacidade de adquirir riquezas. Porque se reconhecesse, não ia ter problema nenhum em dar o dízimo. Eu falo assim, não, eu sei quem é que vem. Eu sei de onde vem isso. Eu sei como é que eu recebi isso.
Eu não recebi porque eu estudei, porque eu me esforcei, não é por nada disso, não. É porque Deus foi bom, Deus foi misericordioso e me deu. Você está entendendo? Então, muitos problemas que a gente enfrenta hoje vêm da falta de se humilhar, mas humilhar em que sentido? Em ter humildade e reconhecer que é Deus que está te dando. É Deus que está te dando. Você poderia ter morrido na infância ainda? Ou poderia ter sido abortado? Poderia. Nem chegar a nascer. Mas você nasceu. Deus te deu essa graça. Amém. Você poderia ter morrido de sarampo, catapora, coqueluche, cachumba. Poderia. Mas você não morreu. Você passou pelas doenças da infância e você está aí. Está entendendo? Irmãos, tudo isso vem de Deus. Então, quando a gente reconhece, a oração muda. Então, o primeiro ponto é a contrição que vem da oração, da humildade de reconhecer que tudo vem de Deus. Olha, se ele se humilhar, se orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. O caminho é simples. Amém. Aleluia. Mas o povo era rebelde, o povo não queria isso. O povo queria... Arão, vamos fazer o seguinte, faz um Deus aí para nós, igual a gente tinha lá no Egito, porque esse Deus aí chamou esse Moisés subiu para o monte, a gente nem sabe aí se está vivo, se está morto. Vamos embora aí, porque isso aí não está... Cadê a humildade? Hã? Primeiro ponto, a contrição, a humildade para receber. Segundo ponto, Jeremias 29, 13. A sinceridade, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. A gente tem que concordar que tem coisas que a gente faz com prazer e tem coisas que a gente faz porque tem que fazer. Não é verdade? Essas coisas que a gente faz que tem que fazer não é feito de todo o coração. Você vai porque você tem que fazer. Você vai trabalhar lá, de repente, na empresa que você vai porque você tem que trabalhar. Não é bem o que você queria, não, mas você precisa do dinheiro, você vai. Mas as plantinhas lá que você rega de manhã... Você rega de todo o coração. Você está lá, que maravilha. Olha como é que está. Ih, saiu uma florzinha nova aqui. Que maravilha. Você está ali de todo... Não é? Você está de todo o coração ali regando. É simples, irmãos. Deus está falando... eu não entendi, Deus. Como é que é esse negócio de buscar de todo o coração? É simples. Você está fazendo com prazer. Você não está fazendo por obrigação, porque tem que estar, porque tem um chefe lá que se atrasar 1 minuto ele vai ficar falando. Então eu vou. E para buscar a Deus tem que ser assim. Não é porque o pastor está falando, irmãos, vamos orar. Vou lá orar, o pastor está falando, senão vai ficar falando. Não, esse aí não serve, irmãos. Para Deus não serve isso, não. Tem que ser de coração. A Bíblia fala que não por constrangimento, nem por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Olha só. Se tem que ficar sendo constrangido a dar, você tem que não serve diante de Deus. Ajuda a igreja? Claro. Qualquer oferta ajuda a igreja, mas a você mesmo não se ajuda. Porque não é simplesmente o ato... de fazer, não é simplesmente o fazer, é o coração, o sentimento com que você faz a coisa. E aí, quando tem essa dedicação total, esse de todo o coração, não precisa ninguém ficar falando. Não precisa ninguém ficar cobrando. Não, porque é seu prazer. Amém. Até quando a pessoa fala contra, mas todo dia você rega essas plantas, não cansa não? Me deixa fazer as minhas coisas. Você está lá, não mexe comigo, não, que eu estou aqui, as minhas plantinhas, aí fica bravo. Claro, porque você está naquilo ali. Não precisa, até brigam para você não fazer. Mas todo dia você vai na igreja, que tanta igreja é essa aí? Deixa eu ir para a igreja. Eu quero estar na igreja. Amém. Aleluia.
Isso é maravilhoso. Então, isso é uma condição para orar também. Não é por constrangimento, não é por necessidade, não. É buscar de todo o coração. O terceiro ponto, Marcos 11, 24. É a fé. Marcos 11, 24. Diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Amém. Eu sei que nem sempre é fácil ter fé. Ainda mais quando chega uma situação em que os homens dizem assim, é impossível. É difícil. Fala, isso aí não tem jeito, isso aí não tem jeito. Mas eu guardo sempre comigo uma história bíblica, que eu gosto de guardar essas histórias porque isso aviva a minha fé, quando eu estou diante de uma coisa que não tem jeito. E uma dessas histórias que eu gosto muito, já falei aqui, mas vou falar sempre porque eu gosto muito dela, é do cerco de Samaria. Samaria foi sitiada, cercada, e esse cerco durou muito mais tempo do que o previsto. Chegou a um ponto das pessoas não terem o que comer dentro da cidade. Não tinha mais gato, cachorro, não tinha mais nada, irmãos. Chegou a um ponto tão terrível que eles estavam comendo os próprios filhos. Quando o rei soube que chegaram duas mulheres lá brigando, lá, ele, o que está havendo com vocês? Não, porque nós fizemos um acordo. A gente ia comer primeiro meu filho, depois ia comer o filho dela. Aí comeu meu filho, agora ela não quer dar o filho dela para comer. Quando o rei ouviu isso, falou assim, o quê? Ele rasgou as vestes, ele falou assim, meu Deus, estamos numa situação mesmo horrível, porque as pessoas estão comendo os filhos. E aí o homem de Deus falou, olha, amanhã, a essa mesma hora, vai mudar tudo. Um saco de feijão vai ser vendido por 50 centavos. Vamos traduzir para hoje, né? Aí o capitão lá que apoiava lá o rei, nem que se abrisse janela no céu isso aconteceria. Impossível disso acontecer. Era uma situação impossível, irmãos, porque não era um dia, não eram 2 dias, não era uma semana de cerco, não, eram meses e meses da cidade cercada e sitiada. E aí, o que acontece? O inesperado, o inexplicável, a coisa assim mais absurda que acontece é uns leprosos estão lá dentro da cidade falando assim, poxa, isso é leproso, sabe como é que é? Vai caindo os pedacinhos assim do corpo. Vai perdendo um dedo, perdendo o outro. Eles são condenados, são aleijados da sociedade e são condenados à morte. Eles falam, olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos lá no arraial inimigo lá, quem sabe, se eles matarem a gente, é um favor que eles estão fazendo para a gente. Mas vai que eles dão alguma coisa para a gente comer. A gente vai morrer de qualquer jeito. Então vamos lá. E foram lá. Quando chega lá, o arraial está vazio, todo mundo já tinha fugido, saíram às pressas, deixaram os bens, deixaram roupa, deixaram comida, deixaram tudo para lá, foram embora. Eles não entenderam nada, eles começaram a comer, os leprosos falaram, que maravilha, comeram. Não entenderam nada, mas aí eles pensaram assim, poxa, acho que a gente não está fazendo certo, não. Acho que a gente tinha que voltar na cidade e dizer que o inimigo já foi embora. Agora, o mais impressionante é que os inimigos, quando os leprosos vinham, no ouvido deles, eles ouviram como se viesse um exército grandioso, cavaleiros, carros, aquela coisa toda, eles fugiram por causa disso. Mas era um grupinho de leprosos. Olha como é que Deus faz. Irmãos, quando a Bíblia fala que Deus vai matar o ímpio com o sopro da sua boca, nós não temos noção do poder de Deus. Nós não temos noção.
Então a gente acha que a situação, o homem fala, é impossível, isso não pode mudar, isso não vai acontecer nunca, nem se fizesse janela no céu, isso ia mudar. E Deus fala, eu mudo isso de uma hora para outra, de um dia para outro, como quiser, e usando as coisas mais absurdas. A Bíblia fala que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Hã? E aí, quando chegou a notícia, né? Que falou, não tem mais perigo, não tem mais exército, não tem mais nada. Diz que o capitão que falou que ele estava junto da porta, a multidão passou e pisoteou ele, morreu pisoteado ali, atropelado pela multidão, e ele viu, mas não comeu. Então a gente precisa crer, irmãos. Por mais difícil que seja, por impossível que pareça, se você pedir orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Creia. Pastor, mas será? Pastor, mas eu não sei. Jogue isso fora. E creia. Aleluia. O quarto ponto, já fomos contrição, humildade, né? Sinceridade, fé. Agora, Tiago 5,16. Justiça. Diz assim, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha que poder Deus dá a uma pessoa. E esse texto, a gente não vai ler, mas esse texto fala sobre Elias. E diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A gente tem ideia de que os homens lá do Antigo Testamento, os profetas, eram super-homens. Não eram não, irmãos. Eles eram homens comuns como nós. Amós era boiadeiro, né? Eu não sou profeta, eu não tenho tradição de profeta, eu não sou de casa de profeta, não sou nada disso. Mas Deus me chamou para entregar um recado. Olha só. E aí, Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, tinha os mesmos problemas que nós. Uma hora estava lá no alto do monte, matando um monte de falso profeta, e arrebentando, e descendo fogo do céu, e o negócio, eu falei assim, que homem poderoso, meu Deus do céu. Aí a mulher falou, é? Você faz isso com os meus profetas? Amanhã, se eu não fizer a mesma coisa contigo que você fez com os meus profetas, os deuses me matam se eu não fizer com tu. Ele, correu. Correu e ficou deprimido. Entrou lá na caverna e queria dormir. O senhor veio e falou, o que está fazendo aí, Elias? Senhor, estou chateado. Mataram seus profetas, só fiquei eu. E agora ainda querem me matar também. Olha só. O diabo sempre joga isso na mente dos outros. Você é só tem você, é com você. Ele quer sempre colocar a coisa como se fosse pessoal. É você, o negócio é você. É comigo só eu que passo isso. Ninguém mais passa isso. Só acontece comigo. Eu sou a pessoa mais azarada do mundo, que não é possível. E Elias lá... Aí Deus falou, que é isso, Elias? Não tem isso, não. Tem 7.000 lá que não se dobraram, não é só você, não. Não é só você, não. Então, o mesmo homem poderoso que fez cair fogo do céu, que orou e não choveu, orou e choveu, a Bíblia fala que a oração nossa tem o mesmo efeito. O problema, sabe o que é? É que a gente coloca muita expectativa na gente mesmo e não em Deus. Tem que colocar expectativa em Deus, não na gente. Se fulano orar, aí sim. Não, é Deus que faz, não é fulano. Já viu isso? Tem gente que corre atrás de profeta,
Tem gente que corre atrás de, vai vir um pastor ungido, apóstolo, sei lá do que, querubim, sei lá da onde, e vai vir aí, eu vou lá, porque quando esse homem ora, diz que até ouro cai do céu. Aí eu vou lá. Aí chega lá, e aí, como é que foi? Foi benção. E caiu o ouro lá? Não, caiu não. Caiu foi minha obturação aqui. Não caiu nada. Por quê? Porque está colocando a expectativa na pessoa. Não é a pessoa, é Deus que faz. E a gente corre atrás de A, de B e fica decepcionado. Por quê? Porque o homem vai ver que o ungido lá está com dor de barriga no dia, não está muito bem, está se sentindo mal. Até pregou, foi fraquinho assim. Porque é uma pessoa, né? Um dia está bem, outro dia não está. E você deu o azar de pegar um dia que ele está ruim, né? De repente, no outro dia que ele estivesse melhor, vai ver que a bênção ia ser maior, mas agora, o que eu posso fazer? Então, não, coloca a sua expectativa em Deus, é Deus que faz. Aí Tiago fala, confessai uns aos outros, orai uns pelos outros. Por que esse orar um pelos outros? Porque a oração do meu irmão tem tanto poder como a minha. E às vezes a gente fala assim, não, a minha oração, se eu orar é diferente. Fulano orar, será que Deus vai ouvir? Eu já vi gente falar assim, tem gente que não deixa de botar a mão na minha cabeça, não. Isso pode até parecer prudente, irmãos, mas tem um quê de arrogância, não tem não? Porque a gente começa a se colocar, parece que eu sou melhor do que o outro. Assim, não, ninguém botar a mão na minha cabeça, não. Sei lá o que vai estar ministrando para mim. Mas vem cá, o teu Deus é de papel, é o quê? Não é verdade? Então a gente fica, às vezes, escolhendo quem ora e quem não ora, e Tiago está falando, orem uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O mesmo Deus que te justifica é o Deus que justifica o teu irmão. E assim por diante. Então, é a justiça, e a justiça que vem pela fé através de Jesus Cristo. E por último, terminando, primeira epístola de João 3:22. Primeira epístola de João 3:22. É a obediência. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, tem que fazer o que é agradável a Deus, né? A gente, às vezes, agrada as pessoas, né? Quer agradar o marido, quer agradar a esposa, quer agradar o filho, quer agradar o chefe, a gente quer agradar e tal. E, às vezes, não se preocupa em agradar a Deus, né? Então, João eu gosto muito de João, quando ele escreve as suas epístolas, ele é direto. João não tem rodeio. João fala assim, aquele que odeia seu irmão é assassino. Não, mas como assim? Eu não entendi, não. Você entendeu? Se você odeia, você é assassino. Não, mas eu não matei ninguém. Sabe por que ele fala isso? Porque o ódio é um sentimento de morte. Tem pessoas que odeiam tanta pessoa que, para ele, essa pessoa morreu. Ele matou a pessoa no coração dele. É por isso que ele fala que quem odeia seu irmão é assassino. Eu ouvi um testemunho de uma senhora uma vez assim. Uma senhora que foi para a oração e ela estava na cadeira de rodas. E Deus mostrou para o pastor que estava orando por ela que o problema dela era a falta de perdão, que ela não perdoava uma pessoa. Ela tinha uma mágoa profunda para uma pessoa. E quando o pastor perguntou para ela, minha irmã, tem alguma pessoa que a irmã precisa perdoar? Ela falou assim, pastor, não me lembro de ninguém, eu me dou bem com todo mundo, eu não tenho nada contra ninguém. Aí Deus falou, pergunta mais uma vez, tem alguma pessoa, minha irmã? E ela, pastor,
eu não tenho ninguém na minha cabeça que eu tenha assim, alguma coisa contra, ou que eu tenha alguma coisa contra mim, porque eu me dou bem com todo mundo. Aí Deus deu um nome para ela, para ele. Falou para ela, pergunta pela Rosa. Minha irmã, quem é Rosa? Quando ele falou Rosa para ela, a expressão no rosto dela mudou. Aquilo é uma víbora, aquilo é uma bruxa, aquilo... E começou, né, dar os adjetivos. A Rosa era a nora dela. Ela já tinha matado a Rosa há muito tempo. Tanto que ela nem lembrava da Rosa. E o cravo deve ter lutado com a Rosa, né? Porque e ela não lembrava da Rosa mais. E aí o pastor falou assim, pois bem, é a Rosa que a senhora precisa perdoar. Porque no coração dela, ela já tinha matado a Rosa. Ela não lembrava mais dela, não queria saber dela. E foi difícil, até que ela confessasse aquilo e liberasse o perdão para a nora. Mas, a partir do momento que ela fez aquilo, a mulher ficou de pé e ficou curada. Curada. Sabe? Então, é muito sério isso. Né? É muito sério. Obedecer, às vezes, é difícil, porque mexe com o nosso ego. Né? Mexe com o nosso brilho. Não, eu não vou. Tem gente que fala, eu não levo desaforo para casa. Olha, se você é crente, vai ter que levar muito, tá? Vai ter que aprender a levar muito desaforo para casa. Jesus ainda fala, se der um desaforo de um lado, leva para dar o desaforo do outro. Você tem que levar e tem que aprender, porque a sua justiça vem de Deus. É Deus quem é o vingador, Deus que vai te justificar, é Deus que vai pelejar por você, é Deus que vai fazer, não, eu vou processar, eu vou fazer, eu vou acontecer, que não sei o quê. Não, se acalma e vai colocar nas mãos de Deus, e Deus vai cuidar dessa situação. Irmãos, não tem nada melhor do que aprender a fazer isso, porque isso nos livra de muitos problemas. Porque nesse mundo injusto, muitas vezes, até quando nós temos razão, muitas vezes nós nos damos mal. E obedecer a Deus é melhor, porque a coisa funciona, você não está vendo lá na frente, Deus está vendo lá na frente. E muitas vezes nós estamos em situações que Deus permite a gente estar para nos livrar. E a gente está olhando aquilo como mal, mas não é mal. Eu falei do povo indo para o cativeiro, e a gente acha que é uma coisa ruim punir o povo. Sim e não. Porque o povo vai para o cativeiro e Deus fala para o povo, olha só, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. De paz e não de mal. Vocês fiquem aí, vocês vão ficar aí 70 anos aí, ó. Cria filho, casa, faz o que tem que fazer, porque vocês vão ficar muito tempo aí. Mas eu estou fazendo isso para o bem de vocês, eu estou protegendo vocês. Vocês pensam que eu estou punindo vocês, eu estou protegendo vocês. Aleluia. Então tem coisas que acontecem, irmãos, que nós pensamos que Deus está punindo. Deus está... Não, Deus está te guardando. Está te guardando, porque lá na frente você não sabe o que vem. Aleluia. Então, em nome de Jesus, a gente possa aplicar isso na nossa vida. São muitas coisas, mas está gravado. Então é só assistir depois de novo e copiar os pontos. Eu falo sempre isso. Sabe, uma mensagem, geralmente a gente não tem a dimensão dela no momento que ela é pregada. E gravar é muito bom porque a gente pode assistir depois a sangue frio e falar, olha, isso aqui eu não tinha prestado atenção. Isso aqui eu não tinha ouvido. E aí pode anotar. Isso é muito importante, irmãos. Muita gente não sabe disso, mas faça isso, é um recurso que tem. Todas as mensagens da igreja estão gravadas, estão no YouTube. Você pode assistir depois, assistir com calma. Né? Às vezes aqui você estava com meio um pouco de sono, por causa de trabalho. Aí você, tem uma hora que eu dei uma cochilada ali, eu perdi. Mas você pode assistir depois, foi isso aqui que falou, e anotar, porque com certeza vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Amém?